Lá iremos apresentar um trabalho solicitado pela professora Ranúzia sobre as civilizações. Iremos falar sobre a civilização hebreia. Nosso grupo é formado por eu, David, Igor, João Nery e William. Eu sou David Santana, aluno do primeiro ano B. Hoje irei falar sobre a origem do povo hebreu e a herança cultural, que foi deixada para os outros povos. Bom, os hebreus ou hebraicos, que são conhecidos como judeus ou israelitas, eram um povo de origem semita, ou seja, de um conjunto linguístico de uma determinada região, originados da região da Palestina, que é localizada entre o deserto da Arábia, do Líbano e da Síria, que compreendia mais ou menos a região da Síria, como eu já falei, da Fenícia, do reino de Tiro, Sidom, Samaria, Gaza, Jerusalém, Jericó e Damasco. Inclusive, ele compreendia também a Península do Sinai, que é onde está localizado o Monte Sinai, que foi uma importante localidade para o povo hebreu, pois lá foi dada a Moisés as leis, o Decálogo, que é os 10 mandamentos bíblicos, estabelecidos por Deus. Ou seja, a região estabelecida como Canaã, que é essa, a região da Palestina, que foi habitada por este povo através do patriarca Abraão. Foi nesta região que construiu-se as bases para o judaísmo. Parte da história dos hebreus é contada na Bíblia através de quase todos os seus livros, e dentre os quais podemos citar o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e inclusive o livro que foi feito exatamente para os hebreus, que é o livro, a Epístola aos Hebreus, que está localizado no Novo Testamento da Bíblia. Mas como podemos falar sobre a história hebreia, onde foi escrita, sem falarmos da origem do seu alfabeto, que também, como todos os outros, surgiu através do alfabeto fenício, no 10º século a.C., no Oriente Médio. O alfabeto hebreu hoje compreende mais de 22 caracteres. Eu trouxe aqui um exemplo trouxe aqui um texto escrito em hebraico. Um versículo bíblico que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele deve acreditar que ele existe e que recompensa quem o procura. A maior herança cultural trazida pelos hebreus foi justamente o monoteísmo, que hoje serve de base para as duas maiores religiões do mundo, que é o cristianismo e o islamismo. Bom, meu nome é Williane Soares, eu sou do primeiro ano B e eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade hebraica. A sociedade hebraica se estabeleceu na região da Palestina. O povo hebreu vivia sobre um regime monárquico, onde o rei controlava todos os poderes. A sociedade era hierarquizada e contava com a monarquia, os sacerdotes, os anciões e a base da pirâmide social. Os sacerdotes eram responsáveis pelos cultos religiosos, pela manutenção dos templos e pelos cuidados com os símbolos sagrados. Os anciões eram os mais idosos da comunidade, que tinham o trabalho de aconselhar os mais jovens. A sociedade hebraica ocupava um território de passagem entre a África e a Ásia. Por isso, eles desenvolveram uma boa atividade comercial na região. A civilização hebraica vivia principalmente da criação de gado e do comércio.
A sociedade era bastante moralizada e religiosa. Bom, professora, sou aluno João Nery do primeiro ano B1. Vou falar sobre religião dos hebreus. No judaísmo, religião professada pelos hebreus, o único Deus é Javé, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas. O judaísmo é baseado nos 10 mandamentos, supostamente revelados a Moisés no Monte Sinai. Foram um povo semítico da região do Levante, localizado no Oriente Médio. O antônimo também foi utilizado a partir do período romano para referir aos judeus, um grupo étnico e religioso de ascendências hebraica. Os hebreus tinham uma língua semítica da família cananeia, a qual se referiam pelo nome de língua de Canaã. Esse povo, apagado pela grandeza de estados muito maiores tecnologicamente avançados e mais importantes politicamente, foi responsável contudo, pela composição de alguns dos livros que compõem a Bíblia, obra considerada sagrada em religiões ocidentais e orientais. Os monoteístas ser apesar de uma religião e creem em uma única divindade, ao contrário de politeísmo, que acreditavam em vários deuses. O monoteísmo defende a existência de um só Deus, criador de todo o universo. Assim, eu vou repetir novamente aqui o parágrafo que está falando sobre a língua que os hebreus falavam, que era da língua de Canaã. Os hebreus falavam de uma língua semítica da família cananeia, a qual se referia pelo nome de língua de Canaã. E essa composição de alguns livros que são considerados pela Bíblia Sagrada. Olá, eu me chamo Igor e irei falar sobre a economia dos hebreus. A vida socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em duas fases: a nômades e sedentários. No princípio, os hebreus eram pastores nômades, que não tinham uma habitação fixa e que se dedicavam à criação de cabras e ovelhas, e como assim todos os seus bens pertenciam a todos do grupo em que estava. Mais tarde, já fixados na Palestina, começaram a deixar para trás os antigos costumes da comunidade nômade. Assim, começaram a se dedicar ao comércio, ao artesanato e à agricultura, se tornando-se assim povos sedentários. Logo após surgiram as diferentes classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. A consequência dessa fase foi que grandes proprietários e grandes comerciantes exibiam luxos e riquezas, e já os camponeses, pobres e escravos viviam em péssimas condições.